Como vota o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, preliminarmente gostaria de saudar mais uma vez Vossa Excelência, gostaria de saudar os integrantes da Corte, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, o relator, o ministro Flávio Dino, Sua Excelência, a doutora Cláudia Sampaio Marques, procuradora-geral da República, com quem eu tive também o prazer de conviver no Superior Tribunal de Justiça, e inclusive com seu estimado marido, meu querido amigo da juventude, o procurador da República de grande destaque, doutor Alberto Gugel, e os eminentes advogados aqui presentes. Senhor presidente, eu tive essa grande oportunidade na minha vida de funcionar como promotor de justiça e depois vi uma outra opção melhor e fiz concurso à magistratura. Então, digamos assim, eu criei o veso de saber separar esses dois momentos, do órgão de acusação e o momento em que entra em cena o magistrado para proferir o seu julgamento. A acusação, ela tem de trazer aqui todos os fatos que potencialmente ela entende que são típicos, sem que haja essa alusão aqui do excesso de acusação. Mas o mais importante é exatamente o presidente da instrução, que é o ministro relator, verificar, através da prova dos autos, se há indícios de tudo quanto o Ministério Público aqui afirmou em relação a cada imputado ainda não denunciado. E, sob esse ângulo, em primeiro lugar, queria ratificar tudo quanto o ministro Dino falou, mas não repetir, quanto à tese histórica do nosso passado e também quanto à função preventiva do direito penal. Mas, ao mesmo tempo, sem afirmar nada, pelo contrário, concordando com Sua Excelência em todos os aspectos, eu procurei verificar quais eram as acusações. E, no meu modo de ver, o relator ele demonstrou a saciedade e a suficiência dos indícios de autoria, porque até tocou num ponto muito importante, quando da rejeição, de que realmente não é um fato sem nenhuma repercussão biopsicológica o recebimento de uma denúncia. O recebimento de uma denúncia é algo muito grave contra qualquer pessoa. Isso também faz parte, vamos dizer assim, de um valor da democracia, valor fundante do Estado brasileiro, que é a dignidade humana. Então, nós temos que sopesar essas duas vertentes da liberdade, da democracia, até porque o professor Silvio Levinsky escreveu como as democracias morrem, exatamente no momento em que o excesso de democracia acaba suprimindo liberdades. E eu verifiquei aqui, pelo menos na minha ótica, em razão do exercício dessas funções, que muitas das questões que eu enumerei para ouvir as tentações orais, elas vão efetivamente depender da instrução processual sobre contraditório e sobre devido processo legal. Porque, como aqui você referiu, ministro Dino, há essas menções de que uma mensagem foi destinada a outra e que, por isso, eventualmente, teria participado. E aí o ministro Alexandre de Moraes soube separar essas alusões das pessoas referidas em relação às pessoas que, efetivamente, teriam o indício de autoria e de participação nesses delitos que estão abstratamente descritos na denúncia. Então, em relação a Bernardo Romão, eu verifiquei que eu precisaria de um elemento probatório sobre essa sua suposta organização da reunião, sobre as ações concretas para garantir a assinatura do decreto golpista, que efetivamente acabou não sendo assinado. E aí nós vamos discutir na instrução que fase isso aqui representou, e vamos precisar da instrução processual. Em relação a Estevão Teófilo também, eu aqui anotei que será muito importante a prova ser produzida em juízo na medida em que ele teria se reunido para tratar do plano golpista
porque ainda não temos uma prova concreta. E assim por diante. Hélio Ferreira Lima, que teria trocado mensagens com Mauro Cid, e que os investigados continuavam tentando obter, inclusive, com a utilização de hackers, pretexto para que pudesse colocar em dúvida a rigidez do processo eleitoral. E aí tem aqui alguns diálogos que nós temos que, no momento, inferir que eles efetivamente convergem para a acusação trazida a efeito pelo Ministério Público. Como essa menção aqui, eu sei que tentaram levar até o fim, sem quebra institucional, mas tudo foi fora da lei do lado de lá. Chega, irmão, essa menção aqui, o ministro Alexandre. Tudo isso são indícios de autoria que foram suscitados pela acusação e que o ministro Alexandre de Moraes demonstrou que há, efetivamente, indícios de autoria. Essa questão de pressionar de baixo para cima é que, efetivamente, nós vamos verificar até que ponto essa capacidade de persuasão ocorreu. Em relação a Rafael Martins, também eu tenho aqui vários itens sobre a sua suposta participação e todas elas, no meu modo de ver, que vão ficar bem esclarecidas da lei dos indícios com a prova. Rodrigo Bezerra de Almeida também. Eu faço aqui essas anotações, depende de prova isso, depende de prova aquilo, e eu chego exatamente à mesma conclusão de Sua Excelência, o relator. Analisei um por um, procurei ouvir os destaques do ministro Alexandre em relação aos indícios referentes a um por um, e cheguei à conclusão de que realmente nós precisamos de uma instrução processual. E aí entra em cena a figura já do magistrado. Eu também já procurei produzir acusações e esperava que os indícios que eu apontara fossem confirmados pelo julgamento. Então, agora nós temos aí, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que os indícios estão presentes, condizentes com a acusação, salvante esses dois casos, em que Sua Excelência rejeita a denúncia, e eu acompanho em ambos os aspectos. Acolhendo a denúncia dos termos do voto do relator e também acolhendo a rejeição que Sua Excelência propôs. Obrigado, ministro.